Excelente dia, já começando a nossa live, né, com toda a energia, com toda a vibração, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas e nós somos filhos amados, cuidados, tratados, lapidados por Ele todos os dias. Que as misericórdias do Senhor se renovem nessa manhã, que nós possamos estar aqui conectados com Ele, amém? Nós estamos na leitura de Atos, hoje nós vamos para Atos 19, tendo a certeza que Deus está fazendo, né? Muitas vezes nós passamos por alguns momentos, estamos em alguns momentos onde não compreendemos, né? E uma das coisas que eu tenho visto muito é a gente saber com quem a gente vai andar, a gente saber com quem a gente vai estar, a gente saber com que mesa nós vamos estar, né? São mesas que frutificam, que fazem o bem, que sentem o amor de Deus, ou são mesas que infelizmente estão falando dos outros, falando da vida dos outros, questionando os outros, apontando o dedo, né? Nós precisamos ter muita sabedoria em que mesa sentarmos, em que lugares estarmos, para poder vibrar naquilo que Deus quer para nós, nas melhores coisas que eu tenho certeza que o amor do Pai, Ele gera, né? Que é um amor verdadeiro, único, poderoso do nosso Deus maravilhoso, amém? E lembrando que nós estamos aqui na live e temos também o nosso canal lá, nosso podcast lá no Spotify, onde tem a live lá também. Então você que quer só ouvir a palavra, você vai estar lá acessando no Linktree aí da nossa bio, você acessa isso também. Então você pode se inscrever e já escutar a live também por lá, tá bom? Todos os dias nós vamos estar postando lá também. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e vamos para a palavra de Deus. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as altas regiões, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi apenas o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus, quando Paulo lhes impôs a mão e veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo entrou da sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, olha só, afastou-se dele tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, o espírito maligno afrontou, né? Olha só. E disse assim, respondeu-lhes: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Forte, né? Misericórdia. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declararam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram-se nos livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém? Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. E dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu por mais um pouco na província da Ásia. Vou até aqui, tá? Gente, olha que poderoso. Então Paulo estava ali,
expulsando, gerando, trazendo coisas, batizando através do Espírito Santo. E aquelas pessoas, elas endureceram o coração e recusaram. E o que foi que Paulo fez? Paulo afastou-se deles. Aí às vezes a gente fala assim, não, mas a gente tem que pregar a todos, nós temos que levar a palavra a todos. Sim, temos. Mas existem aqueles que não querem receber e que eles tratam mal ao Senhor, eles falam mal do Senhor, e que tem hora que Deus vai te dar um sinal para dizer, está na hora de se afastar. Está na hora de seguir para outro rumo, onde aquelas pessoas vão valorizar, vão me entender, vão trazer. E muitas vezes eu tenho vivido um pouco essa experiência, que às vezes a gente fala muito do nosso local de origem, né? Graças a Deus, assim, as pessoas que eu tenho amizade, que me conhecem, eu tenho um bom relacionamento na minha terra, mas muitas vezes a gente espera mais esses lugares. Nós esperamos mais nossos familiares, nós esperamos mais daqueles que estão conosco, que conviveram conosco. E muitas vezes essas pessoas, elas vão exaltar muito mais outras pessoas do que a nós mesmos. Então o Senhor tem que dar discernimento. Quando nós estamos nos afastando, não estou dizendo que é para se afastar das pessoas e nada disso. O Senhor vai te dar o discernimento, não sou eu que vou te dar. Eu estou falando a palavra do Senhor aqui. Quando Paulo se afasta, ele vai para outra direção. Uma direção onde ele começa a praticar milagres extraordinários. Inclusive, aqueles que falavam mal, aqueles que questionavam, eles começam a falar com o inimigo em nome de Paulo, em nome de Jesus. E o inimigo vai e confronta. Olha, Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu sei quem é. Mas você, eu não sei nem quem você é. Porque diante do espiritual não existe mentira, não existe título, não existe certificado, não existe formações, não existe isso. Diante do espiritual existe uma disciplina espiritual, uma busca espiritual. Nós somos carne. Eu luto com a minha carne todos os dias. Creio que você também lute. Mas nós somos espírito. E nós estamos aqui pela graça de Jesus, a graça do Senhor. Que a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça. É um favor que o Senhor desejou dar, mesmo sem merecer. Mas nós estamos aqui pela graça. E eu peço ao Senhor que tenha graça sobre a minha vida, porque eu preciso. Eu necessito da graça do Senhor, né? Então que nós possamos entender isso. E ele começou a gerar. E olha quando o lugar é fértil. Olha quando a terra é fértil, o que é que acontece? Quando isso se tornou conhecido, e os que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados por temor. O nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos creram e viam e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras, porque eles queriam ser curados, porque eles queriam ser trabalhados, porque eles queriam viver o Senhor. Amém? Então, quem quer ver o Senhor, quem quer receber, quem quer terra fértil, vai receber de Deus. Eu declaro isso na minha vida e na sua. Amém? Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Coisas incríveis estão acontecendo e nós temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Gratidão pela tua presença na live. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembrando que você pode ir lá no Linktree, tem lá Lideramente, que é um canal no Spotify, que você pode ouvir também as lives. Então, estou fazendo alguma coisa, estou lá dirigindo, estou escutando a live lá também, certo? E nós temos aqui também a live gravada. Lá você vai ter todas as lives. Então, você também pode fazer essa sua inscrição lá no Spotify, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus gere coisas grandiosas na tua vida, que o mover do Senhor esteja sobre nós, que a graça dele esteja sobre nós. Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Senhor, derrama a tua graça e a misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Jesus.